Então vamos lá, Filipenses capítulo 4, nós vamos falar um pouco essa noite no nosso Tadel sobre o amor de Paulo pelos seus discípulos. Mas apesar de o tema ser esse, o amor de Paulo pelos seus discípulos, nós vamos ver também algumas atitudes e algumas características dos discípulos de Paulo, que também ajudavam no que Paulo tivesse esse relacionamento, esse amor e esse sentimento pelos seus discípulos. Eu quero ler com você Filipenses a partir do versículo, capítulo 4, a partir do versículo 1. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Versículo 9. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Versículo 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém, queridos? Queridos, tem verdades tão preciosas, tão importantes que nós aprendemos com Paulo nessa carta dele aos Filipenses. E nesse versículo 4, especificamente, a gente percebe como é impressionante o que os discípulos de Paulo representavam para ele. É impressionante a relação que Paulo tinha com seus discípulos. Mesmo nos momentos de maior decepção com seus discípulos, como lá em 2 Coríntios, Paulo revela um amor de pai com ele, um pai dele para com seus filhos. Lá, mesmo nos momentos de maior decepção, mesmo nos momentos de maior tristeza de Paulo para com os seus discípulos, Paulo revela esse amor, essa paternidade. E esse amor que Paulo tem para com os seus discípulos é o que Jesus vem falando desde a sua vinda, desde o início do seu ministério. Porque, queridos, amar quem nos ama é fácil. Amar no momento de instabilidade do relacionamento é fácil. O grande desafio do amor cristão é o amor no momento da instabilidade. Porque não existe relacionamento que não vá sofrer um momento de instabilidade. Seja um relacionamento conjugal, seja um relacionamento de amizade, seja um relacionamento profissional, seja um relacionamento de discipulado. Todo relacionamento tem seus momentos de tensão, tem seus momentos de decepção, tem seus momentos de tristeza. E é nesse momento que há a necessidade de que o amor cristão seja vivido, seja praticado, seja exercido. Porque amar no momento de instabilidade é muito fácil.
Amar quando a pessoa está ali do seu lado e está fazendo ou agindo da maneira como você gostaria que ela agisse, ou da maneira que você está ensinando ela a agir, da maneira como a Bíblia diz que ela tem que agir, né? Amar no momento que você está vendo o discípulo crescer, no momento que você está vendo, né, ele prosperar, no momento que você está vendo ele obedecer, é fácil. O grande desafio é ter esse sentimento que Paulo tinha pelos seus discípulos, mesmo nos momentos de maior tensão e de maior decepção que Paulo enfrentava com eles. Ou você acha que não teve discípulo de Paulo que o traiu, ou você acha que não teve discípulo de Paulo que falou dele, ou você acha que não teve discípulo de Paulo que Paulo investiu e parecia assim que ele estava perdendo tempo, que o cara não crescia, que o cara não aprendia. A gente olha para as cartas de Paulo e a gente percebe em alguns momentos a angústia dele com as igrejas a quem ele escrevia as cartas. E quando ele escrevia as cartas, a gente percebe, porque qual era o propósito das cartas? Corrigir, edificar, exortar. E a gente percebe em vários momentos Paulo dizendo: poxa, eu já ensinei isso para vocês tantas vezes, eu já falei sobre isso para vocês tantas vezes, mas vocês continuam sem crescer, vocês continuam errando, vocês continuam sem aprender. Então Paulo passou por tudo que a gente passa hoje em nível de relacionamento. E aí a gente olha e é impressionante o que os discípulos dele representavam para ele. Nesse texto de Filipenses 4, mais uma vez nós percebemos essa relação de Paulo, né, com os seus discípulos. E ele começa dizendo o quê? Ele diz: meus irmãos a quem eu... O que tem escrito aí? Meus irmãos a quem eu amo. A quem eu amo. Paulo, ele começa dizendo que ele ama os seus discípulos. Que ele ama os seus discípulos. E o grande desafio não é simplesmente amar os discípulos, mas com que amor eu vou amar os meus discípulos. Porque você sabe que existe pelo menos 3 palavras diferentes na Bíblia para a palavra amor. Existe a palavra eros, existe a palavra philos e existe a palavra ágape. Então não é simplesmente amar. Paulo, e a palavra usada no original aqui, quando Paulo diz eu amo, ele está falando do amor ágape. Ele está falando de um amor incondicional, porque o amor eros é aquele motivado ou alimentado por aquilo que você vê, pelo desejo, né, por aquilo que você sente. O amor ágape não. O amor ágape é algo que é alimentado por aquilo que eu faço. O amor eros eu sinto para poder amar. O amor ágape eu amo para poder sentir. Então, Paulo ele começa dizendo que o sentimento que ele tem pelos seus discípulos é o amor. Ele diz: eu amo os meus discípulos. E aí em seguida ele diz: de quem eu tenho saudade. De quem eu tenho saudade. E aí, nesse tópico, eu quero fazer 2 abordagens. A primeira é em termos de discipulador. Será que eu sinto saudade, eu sinto falta, né, de estar junto com meus discípulos? Será que eu tenho desenvolvido um nível de relacionamento, de comunhão, de intimidade, que chega assim? Porque, queridos, você concorda comigo que a gente só sente saudade de quem a gente convive? Sim ou não? A gente não tem saudade de algo que a gente nunca teve. A gente só sente, porque o que é saudade? É falta. Sentir saudade é sentir falta. E ninguém sente falta de algo que a gente nunca teve. Agora, como discípulos, a pergunta é: será que eu tenho dado motivo para o meu discipulador sentir saudade de mim? Porque é muito fácil a gente jogar a responsabilidade toda em cima do discipulador. De que eu sei que independente da postura do meu discípulo, o meu desafio é amar. Amar como Jesus me amou. Amar incondicionalmente. Amar mesmo quando não compreendido, amar mesmo quando ofendido. Mas como discípulo, será que eu tenho alimentado essa relação a ponto de que o meu discipulador sinta saudade de mim?
Paulo sentia a saudade dos discípulos, primeiro porque ele amava, mas também porque ele tinha discípulos, e aí a gente vai ver os elogios que Paulo faz, como nós vimos no domingo, na mensagem de domingo, os elogios que Paulo faz aos crentes dos Colossenses, né? Dos Tessalonicenses. Então, como discípulo, será que eu tenho dado motivo para o meu líder, para a minha liderança, para o meu discipulador sentir saudade de mim? Ou será que quando eu não apareço, o meu discipulador sente um alívio? Essa é uma pergunta. Porque o relacionamento que o meu discipulador vai ter para comigo tem muito a ver também do meu relacionamento que eu tenho para com ele. A Bíblia fala, por exemplo, que a honra gera honra. Aí é lógico, quem não gosta de ser honrado, quem não gosta de ser amado, quem não gosta de ser bem tratado, quem não gosta... Mas aí a grande pergunta é, eu gosto de colher, eu gosto, mas eu tenho semeado honra? Eu tenho semeado amor? Eu tenho semeado atenção? Porque Paulo sentia saudade. E ninguém sente saudade de coisa ruim, querido. A gente sente saudade do que é bom. Até porque, como eu falei, saudade é você sentir falta. É você sentir falta. E aí será que o seu discípulo sente a sua falta? Porque o seu discipulador sente a sua falta? Porque o seu discipulador vai sentir a sua falta quando você começar a proporcionar também na vida dele momentos que o alegrem, momentos que o agradem, momentos que os façam sorrir. É lógico que o choro, né, que a tristeza, que a decepção, ela faz parte do relacionamento. O problema é quando eu, como discípulo, só proporciono momentos de tristeza, de choro e de decepção para o meu discipulador. Se Paulo sentia saudade, é porque ele tinha motivos para sentir saudade dos seus discípulos. Então fica a pergunta para nós como discípulos, né? E saudade... Quando a gente sente saudade, é porque a gente quer estar perto. A gente quer ter comunhão. A gente quer estar junto. A saudade é isso, é a vontade de estar junto. E a gente, como discípulo, será que eu tenho tido essa postura de ter vontade de estar perto do meu discipulador? Ou será que eu tenho dificultado o máximo para não estar com ele? Porque é um dos grandes desafios que a gente tem enfrentado hoje. São pessoas que às vezes o discipulador está ali, sabe, está querendo sentar, está querendo conversar, está querendo discipular, mas a dificuldade é muito grande. Uma outra coisa que Paulo fala, ele diz que os seus discípulos são a sua alegria. Olha o que ele diz ainda no versículo 1, vocês que são a minha alegria e a minha coroa. Aqui Paulo, ele começa a nos revelar um pouco daquilo que nós já temos visto sobre a visão que ele tinha acerca do trabalho que ele fazia. Mais na frente, lá nos Tessalonicenses, mais uma vez, Paulo vai se referir aos seus discípulos como a minha coroa. A minha coroa. Quando a Bíblia fala de coroa, coroa fala de prêmio, né? Coroa fala de troféu. Coroa fala de algo que foi conquistado. Coroa fala de algo que é dado ao vencedor. Então Paulo, ele olha para os seus discípulos e apesar dos problemas, apesar dos momentos de dificuldade, apesar dos momentos de tristeza, Paulo via os seus discípulos não como um peso, mas ele via como uma oportunidade de servir a um rei e de conquistar a sua coroa. Paulo, ele via no sofrimento, e isso ele revela em vários outros momentos nas suas cartas. Paulo, ele revela, ele via os sofrimentos que ele passava por ser quem ele era, por estar fazendo o que ele fazia. Ele via aquilo como um privilégio, poder compartilhar também dos sofrimentos de Cristo. Paulo, ele não via como um privilégio somente desfrutar da salvação que Cristo nos proporciona, somente desfrutar das vitórias e das conquistas que Deus... Não, Paulo, ele via como um privilégio participar dos sofrimentos que Cristo havia
sofrido, havia participado durante o seu ministério. Então, quando ele olha para alguém, quando ele olha para o seu discípulo, quando ele olha para um problema, né, ele vê aquilo ali como uma coroa. Quando ele olha para os discípulos, ele diz: vocês são a minha alegria e a minha coroa. Vocês são a oportunidade que eu tenho de servir ao meu rei. Vocês são a oportunidade que eu tenho de trabalhar para o meu rei. Vocês são a oportunidade que eu tenho de sentir um pouco do que Jesus sentiu por minha causa. Eu lembro que o pastor foi meu professor de grego no seminário, pastor Luiz Roberto. E ele adoeceu, ele teve um problema de, pancreatite. E há quem diga, né, que o pâncreas é um órgão tão vital quanto o coração para o ser humano, né? E ele teve uma pancreatite e a gente foi visitá-lo no hospital. Eu era presidente do centro acadêmico na época, lá no seminário, e eu fui visitá-lo com mais 2 amigos da diretoria do centro acadêmico. E nós entramos lá e quando você vai visitar alguém que está doente, você já entra com aquela cara de funeral, né? Aquela cara de coitadinho, né? A gente já entra. Quando nós entramos, ele já foi brincando. Ele disse: pode mudar essa cara. Vocês estão doentes? Vocês estão sentindo alguma coisa? E a gente começou a rir. Ele disse: porque parece que vocês estão doentes. Vocês entraram aqui com a cara de morto, com a cara de doente. E na nossa conversa, ele disse assim, meus filhos, eu tenho o privilégio hoje de dar graças a Deus, de dar glória a Deus, de provar para Deus que eu amo no momento de dificuldade. Porque dizer que ama a Deus, dar glória a Deus quando está bem de saúde, todo mundo dá. E ele disse: eu louvo a Deus por Deus ter me dado a oportunidade de provar o amor que eu tenho por Ele numa situação dessa. Então, para mim, se eu tivesse morrido sem ter a oportunidade, porque às vezes, vamos supor que você vive uma vida tranquila, equilibrada, estabilizada e tal, você serve a Deus, aí morreu, tá? Talvez ficasse aquele questionamento, tá? Eu queria ver se num momento de dificuldade esse cabo ia manter firme ou se ele ia pular fora. Era isso que ele estava querendo dizer para nós. Ele disse: eu agradeço a Deus porque Deus me deu a oportunidade de servi-lo, de louvá-lo, de glorificá-lo num momento como esse que eu estou passando. Que eu praticamente experimentei a morte. Então, Paulo via isso, ele não via os seus discípulos como um peso, embora tivessem muitos problemas. Eles eram um troféu, era um prêmio que ele conquistou. Coroa fala disso, fala de algo de valor. Coroa fala de algo de valor. Quando Paulo diz: vocês são a minha coroa. E aí, queridos, um prêmio, por exemplo, você pega um campeonato, você vai disputar uma competição, e aí você pega vários times fracos, e na final você goleia, você não teve dificuldade. E de repente você disputa uma outra competição, onde deu muito trabalho, venceu ali com muita garra, com muita disputa, na final, foi para a prorrogação, foi para o gol de ouro. O sabor da vitória é diferente, sim ou não? Então, quanto mais trabalho, maior é o valor da conquista. Maior é o valor da coroa. E aí a Bíblia fala de coroas que nós vamos receber. Que o nosso rei, ele vai colocar a coroa de príncipes em nós. E aí a pergunta é: quantas pedras vai ter na sua coroa? E essas pedras, elas são conquistadas. A coroa é conquistada. Então Paulo via naquilo oportunidade de acrescentar pedras na sua coroa. Paulo não estava mais preocupado com ele, porque ele disse: já não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. Para mim, se eu morrer é lucro. Paulo estava preocupado em completar a sua missão, em cumprir o seu chamado. Então ele diz: vocês são a minha alegria, vocês são a minha coroa, vocês são a minha conquista. Eu vou batalhar, porque eu apresentar vocês diante de Deus, né, conseguir levar vocês diante de Deus, vai ser a minha coroa, vai ser o meu prêmio. Era assim que Paulo olhava para os seus discípulos. E Paulo, ele nos revela aqui nesse texto o que eu creio ser um dos principais segredos do sucesso do ministério de Paulo. E ele diz:
no versículo 5, ele diz assim: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. O que é amabilidade, querido? O que é amabilidade? Amor, o que mais? Uma coisa mais prática, o que é amabilidade? Primeiro, amabilidade é um fruto do Espírito, né? Está lá, né? É fruto do Espírito. Mas na prática, quando se fala de amabilidade, o que é amabilidade para você? Hã? Ser simpático, o que mais? Cuidar, o que mais? Acolhimento, o que mais? Amar. Diga, Jubileia. Hospitaleiro. Amabilidade, queridos. Tudo isso que vocês falaram se traduz na capacidade de ser amável. Na verdade, a amabilidade, ela vai além disso. Por exemplo, eu posso ser hospitaleiro sem ser amável. Sim ou não? Eu posso cuidar sem ser amável. Não é verdade? Eu posso, o que mais que foi falado aí? Eu posso servir sem ser amável. Paulo está falando de algo interior, de um princípio, de um comportamento, né? De algo, como ele diz, a capacidade de ser amável. A capacidade de ser alguém, né? Que tem essa característica de ser amável, de ser atencioso, de tratar bem, de cuidar bem, sabe, de ter sempre uma palavra, sabe, de amor, de ter sempre uma palavra, um gesto de carinho. Então, amabilidade é essa capacidade de ser amável, de ser delicado, sabe, de ser educado, de ser tudo isso que vocês falaram aí. E Paulo, ele diz, a nossa amabilidade deve ser conhecida de todos. E para mim, esse é um dos segredos do líder, do discipulador, do pai, do esposo, do filho, do empresário, do funcionário, do patrão que deseja ser bem-sucedido naquilo que ele faz. Amabilidade. A capacidade de ser alguém amável. Para mim é o segredo do ser humano bem-sucedido. Porque, queridos, não há quem não deseje estar perto, não há quem não deseje seguir, não há quem não deseje ser cuidado por uma pessoa amável. Tem pessoas que elas vão rejeitar, elas vão resistir todo e qualquer tipo de liderança. Mas se você for uma pessoa amável, acabou. Agora, é fácil ser amável em algumas circunstâncias? Sim ou não? Não. Mas Jesus falou que ia ser fácil? Não. É possível? É. Então Paulo diz, a amabilidade de vocês deve ser conhecida diante de todos. Uma das características que sempre foram destacadas da comunidade, não por nós, mas pelas pessoas que nos visitam, era essa capacidade que a gente tinha de fazer as pessoas se sentir bem. Amabilidade está muito relacionado a isso. Capacidade de você fazer as pessoas se sentir bem do seu lado. Capacidade de fazer as pessoas querer estar perto de você. Capacidade de fazer, sabe, as pessoas se sentirem motivadas. Porque tem gente, querido, que só a misericórdia, né? Tem gente que, quando não é a dureza, as palavras duras, ou o mau humor, né? É a negatividade. Tem gente que quando ele diz, vem cá, seu coração já dispara, né? Porque você já sabe que a notícia é ruim. A pessoa só fala de notícia ruim. Tem gente que quando chega, você já... Por quê? Porque são pessoas duras, são pessoas agressivas. Então Paulo, ele mostra essa capacidade de amar, de ser amável, de ser delicado, de ser alguém que faz com que o outro se sinta bem,
como um dos segredos do seu ministério. E eu vejo como um dos principais segredos de um ministério, de uma vida profissional, de um casamento, de qualquer relacionamento. É você ter a capacidade de fazer com que o outro se sinta bem perto de você. Se a minha esposa não quer estar perto de mim, tem algum problema comigo, você não acha? Tem algum problema comigo. Só que é mais fácil para a gente transferir a culpa e a responsabilidade para o outro. É mais fácil. Se tem coisa mais difícil do que você reconhecer os seus erros ou trazer para si as responsabilidades, são poucas coisas que são mais difíceis do que isso. Então, se a minha esposa não quer estar perto de mim, tem alguma coisa em mim que faz ela se sentir mal. Porque ninguém vai evitar estar perto de quem ela se sente bem. É natural de nós evitar aquilo que nos faz mal. E é natural procurar aquilo que nos faz bem. E aí, quando nós olhamos aqui para esse conselho de Paulo, todos nós podemos ser assim, queridos. Mas a verdade é que nem todos nós somos assim. Mas nós podemos ser. Nós podemos melhorar. Nós podemos mudar. Nós podemos crescer. Nós podemos mudar a nossa mente. Nós podemos mudar a maneira de ver as pessoas. Nós podemos mudar a maneira de tratar as pessoas. Nós podemos ser assim. No versículo 6, Paulo ele nos ensina um outro segredo. E ele diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Paulo ele nos ensina esse outro segredo, que é o de viver em paz. Você já pensou para analisar o que é a paz que excede todo entendimento? Porque tem muita gente na igreja, mas não vive em paz. Tem muita gente na igreja, mas não descansa. Tem muita gente na igreja dominado pela ansiedade, e a ansiedade leva à depressão, e leva a uma série de outras doenças, e leva ao câncer. Paulo ele descobriu um segredo de viver em paz. E mais na frente ele fala, em qualquer circunstância, ele diz, tendo fome, ou tendo abundância, passando necessidade, né? Ele diz, em qualquer circunstância, eu aprendi o segredo de viver em paz em qualquer situação. E qual é esse segredo? Como que Paulo conseguia viver em paz? E ele nos revela como? Uma vida de oração. Queridos, quem ora não é ansioso. Quem ora descansa. Quem ora consegue descansar no meio da tempestade, como Jesus descansou lá no meio do barco. O grande problema é que nós queremos viver uma vida cristã sem ter uma vida de oração. E eu estou falando de uma vida de oração, eu não estou falando daquela oração, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Não, não é essa oração. Estou falando de uma oração, de você parar diante de Deus, e de você lançar diante dEle, como Paulo diz aqui, né? Pela oração e pela súplica e com ação de graça, apresente os seus pedidos a Deus. Coloca diante de Deus. E descansa. O descanso que ele fala, não é você se acomodar e não fazer aquilo que é a sua parte. O problema é que nós fazemos o que temos que fazer e ficamos ansiosos por aquilo que a gente não pode fazer. E Paulo diz, né? Fique em paz, eu aprendi o segredo de viver em paz. Não ande ansioso por coisa alguma. Ansiedade, querido, é fruto da falta de oração. Quem tem uma vida diária de oração, não vai ser uma pessoa controlada e dominada pela ansiedade. E olha que eu já fui muito ansioso. Isso é sinal de que eu orava muito pouco. E eu achava que eu orava muito. Se eu soubesse alguma situação aqui agora, se alguém levantasse uma plaquinha para mim, agora eu estou pregando aqui, e alguém levantasse uma plaquinha aqui para mim, dizendo, ó, o Michel falou isso e isso do senhor. Eu dizia, corta, que eu estou indo resolver agora. Se der tempo eu volto para o culto, se não, arruma alguém para pregar.
Enquanto eu não falasse com aquela pessoa, enquanto eu não resolvesse, ansiedade. E aquilo ficava me consumindo. Eu adoecia, eu não dormia. A oração, a vida de oração, é que nos leva a viver uma vida de paz. E essa paz que excede todo entendimento, que paz é essa? É aquela paz que você tinha todos os motivos para não estar em paz. No entendimento normal, no raciocínio normal, você tinha todos os motivos para não estar em paz. Mas você está em paz. E ninguém entende. É essa paz que Jesus fala que ele veio trazer. Ele diz, eu vim trazer paz, não uma paz como o mundo dá, mas uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que ninguém vai entender. E só anda nesse nível de paz quem tem uma vida de oração. Quem pega todos os dias e lança o seu fardo sobre ele. Através da oração, súplica e ação de graças. Para finalizar, nós percebemos que Paulo ele nos mostra que ele ensinava os seus discípulos. E o discipulado, querido, é um processo de ensino-aprendizagem. Discipulado nada mais é do que um processo de ensino-aprendizagem. Olha o que ele diz no versículo 9. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Discipulado é um processo de ensino-aprendizagem. Porém, você só pode ensinar quem quer aprender. Você só pode ensinar quem quer aprender. O processo ensino-aprendizagem, nós temos aqui algumas professoras, Socorro, a Neide lá atrás, né? Nós temos professores aqui. E eles sabem que só há ensino-aprendizagem se houver aquele que ensina e aquele que aprende. E o simples fato de alguém ensinar para alguém não garante que houve ensino-aprendizagem. Ensino-aprendizagem, ele acontece quando alguém ensina e quando alguém aprende. E aí, mais uma vez, a gente volta para a questão da minha postura como discípulo e como discipulador. Será que eu tenho tido a disposição para ensinar meus discípulos? Será que eu tenho tido a paciência de sentar e ensinar para ele aquilo que eu quero ver na vida dele? Porque às vezes a gente quer ver tantas coisas na vida do nosso discípulo, mas a gente não ensina. Discípulo não vem pronto, querido. Discípulo não vem pronto. Será que a gente tem tido essa disposição, esse tempo? Ah, o meu discípulo tem dificuldade na vida financeira, ele não é dizimista, e ele tem dificuldade, e por isso ele está sofrendo consequência na vida financeira. Será que você tem sentado com ele, ensinado na Bíblia, o que a Bíblia diz sobre dízimo e oferta? Ah, o meu discípulo não quer discipular ninguém. Você já sentou com ele e mostrou na Bíblia o que a Bíblia fala quando Jesus diz, se tu me amas, então cuida do meu rebanho. Você já mostrou lá quando ele fala do processo de fazer discípulo, do ide por todas as nações. Você já ensinou o seu discípulo? Paulo, ele diz assim, olha, ponham em prática o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram. É sinal de que ele ensinou, de que ele deu, de que ele falou e de que ele fez algo para que os discípulos aprendessem. E será que eu, como discípulo, tenho tido essa postura de aprender? Será que eu tenho tido um coração ensinável, um coração quebrantado? Ou será que para cada ensinamento que o meu discipulador traz, eu tenho uma justificativa? Ou será que para cada ensinamento que o meu discipulador traz, eu tenho uma desculpa? Ou será se para cada ensinamento que o meu discipulador traz, eu tenho uma reação negativa? Queridos, para mim eu acho que a postura mais nobre do ser humano é a de querer aprender. Para mim, no dia que eu parar de aprender, primeiro eu tenho que parar de ensinar, né? Mas para mim eu já morri. Enquanto eu viver nessa vida, eu vou ter coisas novas para aprender. Coisas novas para aprender. E como discípulo, eu preciso ter essa sede de aprender. Eu preciso ter essa fome de aprender. Não basta eu ter um discipulador que queira me ensinar. Eu tenho que ser um discípulo que tem vontade de aprender.
Porque senão não vou crescer. Ninguém cresce sem aprendizado, querido. Ninguém sai do lugar sem aprendizado. E Paulo, ele deixa claro que ele ensinava seus discípulos. E aqui ele faz um desafio para os seus discípulos. Coloque em prática tudo aquilo que vocês aprenderam do que eu ensinei, tudo aquilo que vocês receberam do que eu lhe dei, tudo aquilo que vocês ouviram do que eu lhe falei, e tudo aquilo que vocês viram eu fazendo. Coloque em prática. Paulo ensinava de todas essas maneiras. Paulo ensinava no processo formal de ensinamento. Paulo ensinava falando. Paulo ensinava dando. Paulo ensinava de todas as maneiras. Nós precisamos ver os nossos discípulos como uma oportunidade de conquistar uma coroa, de pegar alguém assim, que ninguém acreditava, de pegar alguém assim, sabe, que você mesmo chegou à conclusão de que não tinha mais jeito, e você levantar assim e dizer, está aqui, ó, eu conquistei essa coroa. A gente precisa ver as dificuldades que a gente enfrenta no discipulado como oportunidades de viver, de passar e de sofrer o que Jesus viveu, passou e sofreu por nós. De ser participante do sofrimento de Cristo. E acima de tudo, nós precisamos ver os nossos discípulos como alunos que precisam aprender, que precisam ser ensinados. E nós precisamos ver os nossos discipuladores como pessoas que estão ali para nos ensinar e ter um coração quebrantado, ter um coração humilde, ter um coração disposto a aprender, ter um coração disposto a crescer, ter um coração ensinável, como a Bíblia diz. Amém, queridos? A minha oração é que Deus nos dê um coração disposto a ensinar e um coração disposto a aprender. Porque a partir daí, o que precisar ser mudado, ser transformado, ser retirado, ser acrescentado, vai acontecer na nossa vida. Amém? Que Deus o abençoe em nome de Jesus.